Esse professor era Pierluigi Piazzi, professor muito bom. Se você pesquisar, você vai encontrar vários vídeos dele falando sobre esse assunto, sobretudo vídeos mais antigos. E ele fala muito sobre isso, o que é um aluno, o que é um estudante. O que seria um aluno? Um aluno é aquele que tradicionalmente, aquele ou aquela, o aluno, uma aluna, que tradicionalmente vai para a escola. Certamente, se você assiste meu vídeo, eu acredito que você em algum momento da sua vida estudou, até porque para fazer concurso público, seja fundamental, seja médio, superior, tem que ter passado pela sala de aula, porque pelo menos o mínimo exigido é ensino fundamental, dependendo do concurso que você faça, e você é aquela pessoa que estava na sala de aula todos os dias ali com na sua carteira, com seu caderno, com sua caneta em mãos, fazendo anotações, ouvindo o professor, decorando, estudando ali, às vezes, muitas vezes, decorando antes de provas, alguns dias antes. Você sabia qual era a data da prova. Dia tal vai ter prova de matemática, vai ter prova de português, prova da disciplina tal. Então você, antecipadamente, às vezes até mesmo 3 dias antes, ou 4 dias antes, ou até um dia antes, você pegava o material e ia estudar doidado, doidada, né, como o pessoal diz por aí, para conseguir, em pouco tempo ali, ou então naquele período de tempo, naquele semestre, você conseguir memorizar, aprender alguma coisa. E você conseguia memorizar, conseguia lembrar ou decorar, como eu costumo dizer, muitas coisas. Porém, semanas depois, você acabava esquecendo aquilo. Por quê? Porque o seu trabalho se projetou ou focou no fato de você memorizar, de você decorar um conteúdo e não aprender. Isso é muito comum, porque nós somos ensinados a sermos aprovados. Ou seja, a minha estratégia de estudo na escola era para ser aprovado ou aprovada dentro ali do semestre. Então você não precisava aprender, você precisava saber o suficiente para chegar na prova, tirar aquela média que você precisava tirar e ser aprovado ou aprovada. Nesse caminho, nesse percurso, muita gente, claro, acabava se destacando, tiravam boas notas, eram bons alunos, conseguia tirar 10, 9, né, notas muito boas, e outras não, outras ficavam na média mesmo, queria só tirar mesmo o necessário para ser aprovada, aprovada. Porém, no geral, a maioria, a grande maioria, se preocupava muito no fato de conseguir memorizar, decorar para chegar no dia da prova e fazer aquela prova. Isso era e é um grande problema. Qual o grande problema? Você ficou e você está, talvez até hoje, condicionado, condicionada a memorizar, ou seja, não está condicionado, condicionada a aprender, a entender o assunto, a compreender o que você está estudando, mas sim memorizar o máximo possível para conseguir chegar no dia da prova e conseguir fazer ali o mínimo para ser aprovado ou aprovada. Isso é terrível. Por quê? Quando você vai estudar para concurso público, muita gente acaba se confundindo. Por quê? Porque ela acha, ela espera, ela acredita que o mesmo método, ou os mesmos métodos que ela utilizou na sala de aula vão funcionar para aprovação. E na verdade, não vão. Essa é a dura realidade. Você vai precisar muito mais do que ser um aluno para ser aprovado ou aprovada num concurso público. Porque um aluno, como eu acabei de falar, ele vai estar preocupado em ser aprovado ali, passar de ano. E para isso ele vai ter só que decorar. Concurso público é de outra maneira, é de outro jeito. Porque você precisa aprender muito mais. E decorar não é o suficiente. Primeiro porque o volume ali de questões ou volume de conteúdos para concurso, dependendo do concurso que você faça, normalmente são volumes enormes e conhecimentos muito, não vou dizer que aprofundados, mas muito bem elaborados. Não é aquela perguntinha que você responde na sala de aula, no dia da prova. São questões bem elaboradas por uma banca que trata ali aqueles assuntos, aqueles conteúdos de maneira, assim, bem formulada. Que você olha para a prova e diz: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então aquilo que você acha que aprende na escola não vale de, não vou dizer absolutamente nada, mas praticamente nada, se você não souber de fato estudar. Se você não for um verdadeiro ou uma verdadeira estudante. E é aí que está o ponto. Você precisa ser um estudante e não um aluno, uma estudante e não uma aluna. Pensa comigo, o quanto você foi estudante na época de escola. Você era um estudante ou você era um aluno? Você era aquela pessoa que decorava poucas semanas antes ou poucos dias antes da prova, ou era aquela pessoa que procurava entender, aprender o assunto? Eu, particularmente, eu acredito que isso me ajudou muito a ser aprovado no concurso, eu sempre tive esse pensamento de aprender. Tanto é que poucas vezes, para não dizer nunca, porque nunca pode ser muita coisa, mas geralmente eu não anotava os dias, datas de prova. Não anotava. No dia da prova, alguém dizia, o colega dizia: Jesus, mas hoje tem prova. E eu ficava: hoje tem prova? Beleza. Porque eu não fazia questão.
de anotar datas de prova. A minha preocupação era no dia da aula estudar, observar o que o professor ensinava, pegar o livro ali, o conteúdo, o material, dar uma lida em casa, chegar em casa, revisar aquele conteúdo e fixar. Aprendi, beleza. Eu já não me preocupava mais com aquilo. Eu já não ia mais ficar lendo antes da prova, porque eu já aprendi o que eu precisava aprender. Então, no dia da prova, quando eu ia fazer a prova, eu já tinha um conhecimento. Ou seja, não era decorado. Não era aquele conhecimento decorado que eu memorizei aquele assunto. Algo que eu aprendi. No dia da prova, quando eu bati o olho na prova, eu lembrava, isso aqui eu estudei. Isso aqui é isso, isso e isso. Porque eu entendi o assunto. E não fiz questão só de memorizar o que eu precisava para o dia da prova. E aí que tá. Como é que você é um bom estudante e não um aluno? Quando você estuda além da sala de aula. É aqui que tá o ponto. Um bom aluno é aquele que vai todo dia para a sala de aula, pega o caderninho dele lá, ó, vai fazer anotações no caderninho dele e tal. Ah, o professor falou isso. Ah, você é um bom aluno. Anotou, leu ali. Uma semana antes, vou aqui revisar. Beleza, fui aprovado, tirei o suficiente de ser aprovado. É um bom aluno, uma boa aluna. Agora, um verdadeiro estudante faz o quê? Aprende. Procura aprender, procura compreender o assunto e não só memorizar. E isso vai te levar para outro patamar. Porque qualquer prova que você faça em relação ao concurso, que eu já fecho para concurso, se você aprendeu de fato o conteúdo, você consegue a aprovação. Porque quando você lê a questão, você vai lembrar de alguns pontos centrais do assunto que você estudou e vai conseguir eliminar questões erradas, que muitas vezes para você, quando você começa a ler a questão, você, poxa, isso aqui não faz sentido. Porque você já vem na sua mente que não faz sentido. Porque você entendeu o conceito daquilo. Não é que você decorou, você aprendeu o conceito. E aqui abro um parêntese. Não estou dizendo que no concurso público não existe conteúdo que você não precisa decorar. Claro que não, claro que você precisa decorar. Tem assuntos que você precisa realmente memorizar. Mas a maioria dos assuntos, ou o ideal é que você entenda os fundamentos e os conceitos por trás do assunto, para que você entenda, para que fique claro na sua mente o assunto. Vou até citar um exemplo aqui básico para você entender como é que você estuda, assim, muito comum para quem faz concurso na área administrativa. Ciclo PDCA. Ciclo PDCA é um tipo de ferramenta utilizada em várias situações, em projetos, em trabalhos, em vários aspectos, né? Nos estudos, eu até utilizo em mentorias minhas, que eu presto para quem é concurseiro na área de TI, eu utilizo muito o ciclo PDCA e oriento a utilização do ciclo PDCA. O que é o PDCA? Olha só que interessante, memorizei isso, eu aprendi de tal modo, qualquer prova que eu veja relacionada ao PDCA, eu acerto questão, porque eu entendi o que é o conceito. Primeiro, PDCA ele é um ciclo, o nome já fala um ciclo. Aí é um mnemônico, PDCA. Olha só a importância de, como eu falei, às vezes tem que memorizar sim, mas não só memorizar por memorizar, é entender o que cada situação vai fazer. Então, eu memorizei o mnemônico, PDCA, e é um mnemônico em inglês. Plan, o P, é do, que é fazer em inglês, o, o C, que significa check, que é verificação, check significa check, e o A que significa action, PDCA. Olha, você já memoriza com mnemônico. E agora você precisa entender, compreender o que cada um significa. Ou seja, não é decorar, é entender. Você entender o que é plan. Plan é planejamento. É planejar, você preparar aquilo tudo que você vai. Por exemplo, vou fazer um projeto. Então vou fazer um planejamento do projeto, o que eu quero alcançar, qual é o meu objetivo, qual é aqui os principais, o que eu quero alcançar no final desse projeto, desse trabalho, dessa ação, o que eu quero alcançar no final disso. Um planejamento, plan. Do é executar, é fazer. Então planejei, olha, por exemplo, estudos. Eu quero estudar para concurso público, quero fechar o edital para tal cargo. Então planejamento. Para isso eu vou utilizar o quê? Vou utilizar editais anteriores, fazer um cronograma. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre planejamento digital, de cronograma, tudo isso. Cronograma, utilizar a técnica Pomodoro para estudar. Então você colocou aí seu estudo no planejamento. Então planejei, plan, do, executar. Então vou executar. Vou executar o quê? O meu cronograma, pegar meu edital, como eu fiz, que está no meu cronograma e vou estudar. Ou seja, eu já colocando em prática os estudos, mão na massa, vendo vídeo aula, lendo PDF, anotando pontos importantes, criando mapas mentais, enfim, tudo isso, fazendo revisões, fazendo questões, tudo isso eu coloquei lá no planejamento, no plan, vou executar aqui no do. No check, é verificar, check, né? Você deve ter visto aí se você acompanha o Instagram, tem negócio de check, né? Check é verificação, verificar, marcar. Pera aí, o que eu fiz deu certo? Eu executei, eu estudei com questões, estudei com PDF, com videoaulas, e aí? Funcionou? Fiz questões e vi que eu evoluí nas questões, ou seja, é uma maneira de verificar, fazendo questões. Evoluir,
Beleza, então alcancei aqui o objetivo, não evoluí. Espera aí, tem uma disciplina que eu não evoluí. Por que não evoluí? Aí você faz o check para verificar. Espera aí, não evoluí porque eu não aprendi a disciplina, porque algum ponto específico ali eu não memorizei, tenho que fazer uma revisão para lembrar do assunto, tenho que ler o assunto novamente porque eu não entendi de fato o que significa. Aqui está no, na parte aqui, né, do check. E o action? Depois que eu verifiquei tudo isso, eu verifiquei onde eu errei, por que eu não consegui tirar notas boas, que eu preciso revisar o assunto, eu vou planejar novamente, vou refazer remontar meu cronograma, meu planejamento para atacar esse ponto que eu fui muito mal. E aí vem o action, que é você voltar lá para o início da ação a partir das correções que você encontrou lá na parte do check. Seu check para verificar se foi efetivo o planejamento que você criou. Então você vai voltar para as ações. Então é aí que está a questão, a beleza, né, do ciclo PDCA. Ou seja, veja que eu expliquei para você em poucos minutos o que é um PDCA. O que significa isso? Por que eu consigo explicar para você em poucos minutos? Porque eu entendi, eu internalizei o assunto, compreendi de modo que eu consigo passar para você com facilidade. Aqui vai uma técnica chamada técnica Feynman. Técnica Feynman é o seguinte, posso até fazer um vídeo, não sei se eu tenho algum vídeo abordando sobre isso, mas se não tiver, eu vou trazer um vídeo aí para você sobre isso. A técnica Feynman, ela, você pode pesquisar também, né? Ela é uma técnica que ela aborda que você consiga ler um assunto, compreender o assunto, olha só, e aí que está a questão do estudante, compreensão, compreender o assunto de modo que eu consiga explicar com facilidade para qualquer pessoa. Vê que eu expliquei aqui de maneira bem fácil, o que é o plano, planejamento, o que é o do, que é a execução do planejamento, o que é o check, é verificar se o planejamento deu certo, e o action, que é você corrigir a rota, aquilo que você fez de errado e voltar para o ciclo. Entende aí como foi fácil explicar? Por quê? Porque eu entendi de fato. Então, se eu entendi, significa que eu aprendi esse conteúdo. Então, o conteúdo que, por exemplo, se eu for estudar para uma prova de concurso, eu não vou ficar preocupado em ter que correr para decorar ele, porque eu já aprendi, já entendi. E aí que tem a importância, isso é ser um estudante, é você entender o que você está estudando, não ficar preocupado apenas em decorar. Decorar faz parte, mais uma vez, faz parte, mas entender é melhor ainda. Porque a maioria das bancas hoje em dia, elas não querem que você saiba o conceito de core salteado, que você saiba o que significa isso, o que é isso, o que é aquilo. Não. Ela traz ali uma questão ali é, próxima da realidade, uma questão ali que, que faça com que você raciocine sobre o assunto e ela te pergunta algo pontual dentro daquele assunto. E você tem que entender o assunto para poder compreender a explicação que está lá na alternativa correta. Ou seja, não é decorar, é compreender, é saber do que você está, é o que você está lendo, o que a banca está pedindo. Isso é importante também, mas muito mesmo, quando você faz prova discursiva. Porque prova discursiva ela quer que você fale sobre isso. PDCA, inclusive, para quem faz administrativa, provas administrativas, cai muito prova discursiva. Pede fazer ali utilizar um ciclo PDCA para falar sobre um assunto. Tá lá, você tem que criar um ciclo PDCA. Ou seja, se você entender o conceito do PDCA, você consegue fazer uma discursiva legal somente com o conceito. Então você consegue daí tirar esse pensamento de que aprender, ou seja, ser um estudante, que é você realmente entender, ao invés de ficar decorando, ao invés de ficar indo para a sala de aula, ao invés de você ficar assistindo aqui um vídeo aqui no YouTube, mesmo no cursinho, é diferente você realmente estudar, de você buscar o assunto, compreender o assunto, ir a fundo. Então, não fique satisfeito em ler um conteúdo sem entender ele. Ah, eu li o que é PDCA, PDCA vi. Por isso que é importante revisão. Por isso que é importante flashcard. Por quê? Porque você vai resgatar na memória se você aprendeu ou não. E revisões, quando eu falo, por questão de concurso, por flashcard, para você lembrar. Quando vier a pergunta lá sobre PDCA, você olhar a pergunta e ter ideia exata do que responder. Isso é um exemplo, claro, para a área administrativa. Se você é de outra área, também serve ali para outra área. Fala administrativa que é muito comum aqui nesse canal, muita gente que tem interesse em concurso nessa área. Então você precisa entender o assunto, mais do que procurar decorar, memorizar. E é aí que está a grandeza, a beleza de ser um estudante, uma estudante, ao invés de ser um aluno, uma aluna. Um aluno, uma aluna vai ficar ali, basicamente, contente só em memorizar, em decorar, como na escola, para ser aprovado. E para concurso público, digo para você, porque eu estou há 20 anos já respirando, né, concurso público. Fiz abrir concurso com 17 anos de idade. E fiz os mais recentes aí ano passado, salvo engano.
2025, foi 25, foi o último concurso que eu fiz. Então, para quem já fez e faz concurso público, não estou fazendo ultimamente, mas para quem faz, eu digo quem faz, que ainda estou ainda aí há pouco mais de um ano, o último concurso que eu fiz. E quem respira concurso, dou aula em cursinho para concurso público, na área de tecnologia. Então, para quem conhece esse mundo de concurso, eu digo para você, memorizar, decorar, ser um aluno não é o suficiente para ser aprovado ou aprovada em concursos públicos. Você precisa ser muito mais. E você precisa ser um estudante. Estudante, entender como funciona o ciclo de aprendizado, que é você, eu tenho falado aqui no canal, tá? É você pegar a parte ali de imergir no conteúdo, que é aprender de fato ali o conteúdo, que é você entender o conteúdo, que é você aplicar na prática aquilo ali, fazendo questões, é você revisar com mapas mentais, com flashcards, tudo isso. Inclusive, vou deixar para você aqui, ó, desse lado aqui, vou deixar para você aqui um vídeo para você acompanhar, um vídeo muito bom que eu falo, um mnemônio que eu uso na minha mentoria de TI, que serve para qualquer concurso público. Como você vai utilizar essa metodologia para ser aprovado no concurso. Clica aqui ó, do lado e você vai ver esse vídeo nesse momento.